hoje de tarde eu vou conversar com você sobre neurônios espelho, que eu penso que é super importante, né, para biodança, de como que a gente consegue observar ou perceber, né, como que funciona a aula e como que a gente se relaciona e como a gente compartilha as emoções, né? E, e eu acho bem importante para a biodança. Então, vou começar falando sobre a descoberta dos neurônios de espelho, que foi em Parma, na Itália, no início dos anos 90, né, nos macacos, pelo Risolati e a sua equipe. E depois a presença deles foi sucessivamente confirmada diretamente no homem. Primeiro, a primeira descoberta foi através de uma pesquisa no macaco, né, que eles estavam fazendo uma pesquisa para recuperar movimentos das mãos para pessoas que tinham tido AVC e tal. Então, o que que aconteceu? Tem várias historinhas, mas eu uso essa aqui, que foi contada pelo Marco Iacoboni no livro dele sobre neurônios espelho. Marco Iacoboni é um outro neurocientista. Então, eles estavam no laboratório, né? E o macaquinho lá com os eletrodos no cérebro, lá no local do movimento das mãos. E aí ficava sempre ligado, né? Então, assim, na hora do intervalo do almoço, eles saíram todos e quando um dos neurocientistas voltou, ele foi pegar, uns dizem que é uma noz, outros dizem que é uma caneta. Então, ele foi fazer um movimento de pegar um objeto, né, uma caneta, e aí ele ouviu um ruído, né, lá no monitor da pesquisa, lá onde os eletrodos do macaquinho estavam conectados, como se o macaquinho tivesse feito o movimento de pegar, né, a caneta que ele tinha pego. Aí ele olhou para o macaquinho e o macaquinho lá, olhando para ele, não tinha mexido nada, não tinha mexido a mão, não tinha feito nada. Aí ele repetiu o movimento e aí deu uns estalinhos lá, foi registrando o movimento, né, no cérebro do macaco, da área motora do movimento das mãos de pegar. E aí ele pensou: ah, tem alguma coisa aí. E foi assim que começou a questão, né, a pesquisa dos neurônios espelho. Né? E no homem, acontece quando a gente vê ou ouve outra pessoa fazer uma ação ou sentir uma emoção. Então, vou começar com a localização. Ele está localizado, na região da ínsula, do córtex pré-frontal, dos córtices, somatosensoriais, mais, do lado direito, e também no córtex, ali no pré-frontal, no córtex motor primário, na área associativa. Então, a função básica dele é reconhecer os movimentos que outras pessoas realizam, sendo que este reconhecimento é uma espécie de imitação interna das ações observadas. Isso acontece como? Acontece porque o cérebro humano ele possui estruturas, né, que se ativam durante a experiência de ação e emoção vivida, tanto na primeira pessoa, quando eu sinto, né, quando eu faço a ação, eu sinto a emoção, quanto na terceira pessoa, quando eu vejo alguém sentir uma emoção ou fazer uma ação ao mesmo tempo, como se o nosso cérebro se ativasse no mesmo local, que é o que acontece, ao mesmo tempo, né? Como quando quem faz o movimento, quem observa, no cérebro, inconscientemente, está fazendo o movimento também.
Não significa que eu também faço movimento, mas quando eu observo o movimento, os meus neurônios da mesma região se ativam também. Então, a função básica deles é que quando uma pessoa faz um movimento ou uma ação com intenção, o mesmo sistema de neurônios que ela usa para fazer o movimento é ativado no cérebro de quem está olhando e permite o reconhecimento e compreensão dos movimentos e das intenções do outro. Quando a gente ativa os neurônios espelhos, é como se a gente fosse a outra pessoa. Então, por exemplo, a gente reconhece o movimento e a intenção do outro quando o outro faz o gesto, porque a gente ativa ao mesmo tempo. Então, uma das áreas que se ativa muito quando a gente observa as expressões, né, faciais de uma pessoa e é a ínsula, ela aumenta bastante a atividade. E os neurônios espelhos localizados na ínsula, eles se ativam quando vemos os demais expressarem suas emoções, como se nós mesmos estivéssemos fazendo as expressões faciais, mediante alguma forma de imitação interna. Então, esse processo, ele não é uma mímica deliberada, ele não é um faz de conta que a gente está na situação da outra pessoa. A gente sente como se fosse a outra pessoa. Então, é um reflexo interno que não requer nenhum esforço, ele é automático e inconsciente. E como eles estão ligados com a expressão das emoções, eles foram denominados como neurônios espelhos emocionais, os da ínsula. Então, eles se ativam quando a pessoa vê ou ouve outra pessoa fazer ação com um objeto, né? Por exemplo, se eu pegar um. Eu fiz café e eu tô sentada aqui. E daí a xícara aparece para vocês. Quando eu vou pegar a xícara para tomar café e fazer esse movimento de levar a xícara para a boca, o neurônio o neurônio espelho de vocês vai se ativar e vai fazer o mesmo movimento. Sem vocês fazerem o movimento real, vocês fazem esse movimento no cérebro, ativam a mesma região. Então, também com ações chamadas comunicativas, né, que é da mímica, dos gestos e das emoções. Quando uma pessoa imita outra, né, neurônio espelho, e quando a gente vê uma imagem em movimento. Imagem em movimento significa, por exemplo, dança, né? Eu vou no cinema e vejo, sei lá, uma apresentação de uma dança, na tela. Os meus neurônios vão se ativar, mas bem menos do que se for presente, mas se ativam também. E quando a gente vê, e uma coisa importante, que eu vou falar depois também, é que a gente precisa ter estes movimentos que a gente está vendo, a gente tem que ter já impressos, né, no nosso cérebro, que a gente desde que nasce, a gente vai aprendendo e a gente vai incorporando movimentos novos e esses movimentos, eles seriam como se fosse uma biblioteca. A gente tem uma biblioteca de movimentos que com o passar das nossas experiências de vida e vai vivendo, experienciando, a gente vai aumentando esses movimentos. Então, alguns neurônios espelhos, eles são inatos, né? A gente já nasce com eles e eles já podem ser ativados. E esse aí esse cientista Meltzoff, que fez uma pesquisa com recém-nascidos de 18 horas, que eles são capazes de reproduzir movimentos do rosto e da boca mostrados pelos adultos e os imitam. Então, assim,
O Iacoboni, Marco Iacoboni, um neurocientista, ele diz que os neurônios espelhos começam a se desenvolver no cérebro infantil quando o bebê sorri e a mãe sorri em resposta. Em minutos depois, o bebê volta a sorrir para a mãe e a mãe sorri de volta. Ele diz que a gente pode dar exemplos do mesmo processo em relação a outras emoções, como as expressões de choro ou de raiva. Para ele, devido ao comportamento imitativo dos pais, o cérebro dos bebês faz uma associação do plano necessário para sorrir ao ver um rosto sorridente. O nascimento dos neurônios espelho, que correspondem a um rosto sorridente, se inicia dessa forma, segundo ele. E da próxima vez que o bebê olhar alguém sorrindo, a atividade neural associada com o plano motor do sorriso vai surgir no seu cérebro simulando um sorriso. Então, para ele, se essa descrição de como os neurônios de espelho começam a tomar forma no cérebro está certa, logo o eu e o outro se fundem de modo intrincado nos neurônios de espelho. Os neurônios espelhos, então, no cérebro infantil, eles são formados pelas interações entre o eu e o outro. E é este o conceito-chave para a gente entender o papel que esses neurônios desempenham no comportamento social do homem. Ops. Então, a gente tem no nosso cérebro, nessa região F5, que é ali na região frontal, assim, mais perto da temporal, ali da parietal, foi na F5 dos macacos que foi encontrada esses neurônios que possuem funções visuais e motoras, né? Então, assim, a gente tem essa área também no nosso cérebro e a gente seleciona o movimento com base na ação que a gente quer fazer. E a ação é em relação aos objetos. Então, eles são chamados, os neurônios desta área, de neurônios canônicos, tá? Do movimento. E eles se ativam quando a gente faz uma ação em relação a objetos. Por exemplo, ali, pegar essa leiteira aí, ou cafeteira, e derramar o café na xícara, pegar uma escova de dente para escovar os dentes, é em relação a objetos. Aí eles se chamam neurônios canônicos e eles estão na mesma área que os neurônios espelho. Já vou explicar. Os neurônios espelho, eles se ativam para diferentes funções também, para visual e motora. Eles são chamados de neurônios multimodais, porque eles se ativam para mais de uma função. Então, os neurônios espelho, eles são a especialização dos neurônios canônicos. Então, a diferença entre neurônios canônicos e neurônios espelho é que os canônicos, eles se ativam somente com a visualização do objeto. Por exemplo, essa porta ali, da direita, a gente vê, a gente sabe que a gente tem que, como é que é, pegar o trinco e puxar para abrir a porta. Quando a gente vê o outro tipo de trinco, sei lá, a gente sabe que a gente tem que ir com a mão espalmada a apertar para abrir a porta. Então, eles se ativam quando a gente vê o objeto e a gente vai fazer aquele movimento. E os neurônios espelhos, eles se ativam com a visualização da ação em relação ao outro. Quando a gente vê o movimento do outro, das pessoas. Então, essa é a diferença. E eles estão localizados na mesma área. Porque senão a gente não teria cérebro, né? O cérebro seria tão grande se para cada tipo de função, né, a gente tivesse localização diferente. Então, para que a gente possa ter desenvolver
um bom funcionamento dos neurônios espelhos, a gente tem que criar, né, ser estimulado a criar um reservatório de ações motoras, né, e depois emocionais também, para a gente poder estimular isso e, como é que eu vou dizer? A gente estimular e desenvolver o funcionamento dos neurônios espelho. Porque ele começa com as ações, né? Quando eu vejo o outro se movimentar né? Por exemplo, quando alguém está caminhando, alguém está pegando um cafezinho, ele vai ele funciona desde esse tipo de ação até quando eu vejo uma pessoa chorar, uma pessoa triste, eu ficar triste também. Que a gente chama isso de neurônios, quando a gente ativa os neurônios espelhos emocionais. Então, o sistema motor, ele tem um reservatório de ações já prontas, o que torna mais simples a associação entre essas ações e as percepções visuais dos objetos. Ele tem ações já prontas e ele tem ações que já são, que a gente tem que estimular. E esse vocabulário de ações que a gente chama motoras, ele é criado por um processo de aprendizagem iniciado na infância. Então, assim, o bebê, ele não sai caminhando, né? Ele aprende a engatinhar, e ele aprende a caminhar, ele aprende a mexer nas coisas. Então, desde bebezinho, a gente é estimulado a aprender a criar esse reservatório de ações para ser usado depois. Então, assim, por, o, deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Então, a aprendizagem motora, ela é através de imitação e repetição. E de 0 a 2 anos, ela é considerada somente implícita. Por quê? Porque até essa idade, as áreas onde a gente tem a nossa memória explícita, que é aquela que a gente tem acesso, que a gente se lembra na hora, ela ainda não está totalmente formada. Por isso que geralmente aí varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que não se lembram nada de 2 anos para trás, de 3 anos para trás, por quê? Porque as coisas que a gente viveu até essa idade, elas estão gravadas na memória implícita, estão gravadas no nosso corpo e a gente, digamos, que não consegue se lembrar, não tem acesso. E isso aí a biodança ajuda a acessar essas memórias. Então, a memória explícita, ela está no córtex pré-frontal e no hipocampo, né? E a memória implícita, ela está no sistema límbico, na amígdala, no cerebelo e nas áreas temporais e parietais. Então, assim, uma coisa muito importante da questão de se movimentar e de não ficar parada, assim, uma pessoa que não é ativa, né? É que tu vai perdendo os esquemas motores do teu corpo, né? Por exemplo, a pessoa mais idosa, assim, se ela não, se ela for privada dos movimentos e de experiências com movimento, tipo caminhar, levantar, mexer os braços, fazer um pouco de exercício, se ela não continuar fazendo movimento, ela pode perder os esquemas motores que ela já adquiriu, porque a gente sempre tem que reativar, né? Reativar para manter, porque tudo que não é estimulado vai perder a conexão da sinapse vai perdendo a força. Então, assim, ó, pessoas idosas, elas podem perder os esquemas motores adquiridos. Então, assim, e o primeiro que ela vai perdendo é o uso das pernas e depois dos braços, né? Então, às vezes, as pessoas idosas, elas caem
e a gente não sabe se é porque fraturou o fêmur ou se fraturou o fêmur porque ela quase não caminha e ah, ela perdeu o esquema motor e ela não conseguiu, quando ela foi fazer o movimento, ela não sentiu o movimento, ela perde o esquema do corpo, ela não sente. Então, a aprendizagem, dos neurônios espelho, ela é por imitação, né? Imitação é a capacidade de um indivíduo de reproduzir uma ação que pertencente ao seu patrimônio motor, né? Então, a aprendizagem de uma ação, ela é através da observação. Tu observa o movimento e depois tu começa a imitar. E é por imitação e repetição, até tu fixar esse caminho desse movimento e ele ficar no teu reservatório de ações motoras. E os neurônios espelho, eles estão na base da aprendizagem por imitação. Então, neurônios espelho é movimento. Então, o movimento, ele tem vários fatores, né? Ele tem o comportamento motor da espécie, né? Que é geneticamente pré-determinado. Ele é individualmente variável, depende de cada pessoa, né? Por exemplo, eu nunca, não sei se a gente fala dancei capoeira, nunca fiz capoeira. Então, assim, muitos movimentos da capoeira, eu posso até observar alguma coisa, os meus neurônios de espelho vão até dar uma imitadinha, mas eu não tenho isso no meu reservatório, então eu vou ter que observar, vou ter que imitar e repetir para ter esse movimento em mim, né? Então, ele é variável de pessoa para pessoa. Então, essa variabilidade está ligada com a experiência, né? Do espaço, do ambiente que ele vive, e também da pessoal, que é biomecânica, neurofisiológica, cognitiva, emocional. Então, o movimento, ele comporta um monte de variantes. Então, com base no contexto, nós fazemos e compreendemos a intenção do outro, né? Isso quem falou foi o Jacoboni. Então, assim, quando eu olho essa figura, tem uma mulher aqui, ops, né? Isso aqui é uma aula de biodança na natureza, né? Fora da sala. Mas eu sei que é uma aula de biodança. Eu sei que o contexto é uma aula de biodança e ela está vindo ao meu encontro, né, com os braços abertos. Então, numa aula de biodança, a gente se olha e ela está vindo de braços abertos e eu já estou automaticamente levantando meus braços para ir ao encontro para abraçar. Então, a gente já compreende a intenção do outro, né? Quando a gente, no contexto que a gente está, por exemplo, se eu estou de aniversário ou se eu, por qualquer outro motivo, vem uma pessoa com um ramo de flores, quando ela faz o gesto de entregar a flor para mim, eu já entendi a intenção, ela está dando a flor para mim, eu já estou fazendo o mesmo movimento, né? Eu vou em direção lá para receber. Então, os aspectos do movimento tem os aspectos espaciais, né? Que é o caminho e é o contexto. Então, aqui, ó, quando eu estou numa sala, né, de biodança ou de dança, eu sei como que eu vou me movimentar. Ele vai variar, porque eu não vou sair dançando, posso até sair dançando aqui na montanha, mas aqui vai ser diferente, depende do caminho e depende do contexto. Essa aqui sou eu, para ir subindo lá no Aconcagua. E aqui na praia é outro contexto e outro jeito de
outro movimento. Então, os neurônios espelhos, a gente tem neurônios espelhos comunicativos, né? Que nem eu dei o exemplo ali. Ela chegou com as flores para entregar e a senhora já foi em direção para receber. E aqui a gente vê que eles estão se comunicando. Aqui não dá para ver esse aqui, né? Mas é uma comunicação. Ele sorri, provavelmente ele esteja sorrindo também. É uma comunicação através do movimento, é uma comunicação sem palavras. Então, assim, ó, a comunicação com os neurônios espelho, ele é sem palavras. Ele é uma comunicação recíproca e ele é sem diálogo de palavras, né? Então, assim, quando a gente faz uma aula de biodança, a gente está mergulhada nessa comunicação recíproca. A gente se olha, a gente sabe, né? A gente não precisa falar na aula de biodança para sentir, para se emocionar com o outro, né? Para se relacionar com o outro. A gente se relaciona de outra maneira. Então, vou falar um pouquinho dos neurônios espelho emocionais. Então, os neurônios espelhos emocionais, eles estão no próprio movimento, né? A motivação, o motivo de eu me aproximar, né? Do Rolando se aproximar desta pessoa que eu não sei quem é, já está no movimento. O movimento, a postura dele, o rosto, dos dois, já está toda a motivação para o encontro, já está toda no movimento. Então, tem esse neurocientista que é do grupo do Risolati, né, dos descobridores dos neurônios espelhos, que se chama Vittorio Galesi, e ele utiliza um termo, né, para explicar um dos mecanismos de funcionamento dos neurônios espelho que permite que eu me coloque no lugar do outro, sentindo o que o outro está sentindo, e ele chamou de simulação incorporada. Então, ele propõe que todos os níveis de possíveis interações entre as pessoas, independente do grau de complexidade que elas têm, estão baseados sobre esse mesmo mecanismo funcional. Esse mecanismo funcional que a gente tem no cérebro, ele está ligado em como a gente é feito, como a gente exerce nossas ações no mundo e permite que a gente possa constituir uma bagagem comum de certezas implícitas sobre nós mesmos e, ao mesmo tempo, sobre os outros. O significado é muito importante a gente não confundir no significado de simulação incorporada, porque o simular que ele usa é definido como a tentativa de imitar as características de um processo ou situação, com emprego de estratégias semelhantes, com o fim de compreendê-lo melhor. Não se trata de simulação, a gente fala de simulação, né, até, no sentido de ações usadas para enganar o outro, por exemplo. Não, é exatamente o contrário. O nosso organismo, o nosso cérebro, ele busca, ele busca imitar as características do processo de situação, para ter a mesma estratégia de ação e de comunicação. E através disso que a gente compreende melhor o outro. Então,
Ele disse, né, conforme ele foi desenvolvendo a teoria, que a simulação incorporada permite que se entre em ressonância ao reconhecer o que eu estou vendo, e com isso eu me aproprie dessa experiência até que ela se torne minha. Ele diz que ela está na base das relações interpessoais e nos possibilita o compartilhamento de experiências com as quais podemos construir um espaço interpessoal compartilhado e percebido mutuamente. Então, ele diz que essa simulação incorporada, que a gente simula de uma maneira não intelectualizada nem analítica, mas implicitamente. A gente entra em ressonância com o outro e sentimos através do nosso corpo e da mente em um nível de consciência que não passa pelo nível racional. Então, assim, ele diz que a gente sente no nosso corpo, aquilo que o outro experimenta e sente. Ele fala em colocar-se na pele do outro. Simulação incorporada é se colocar na pele do outro. É como se o outro se transformasse em outro eu. Eu acho tão bonito quando ele fala isso. Por isso que eu gosto dele. Então, deixa eu ver se mais alguma coisa. Assim, quando a gente observa e percebe o outro, é sempre no movimento e na ação. Os neurônios espelhos, eles se ativam na ação. Não basta eu ver uma pessoa parada ou uma pessoa totalmente sem expressão no rosto, sem expressão de emoção, uma cara de paisagem. Ela precisa estar expressando alguma sensação, alguma emoção. Então, quanto mais eu estimular os circuitos espelho, mais forte será a minha capacidade de entrar em ressonância e sentir internamente o outro como se fosse eu próprio. Então, ele diz que a simulação incorporada, ela cria o espaço nós no centro, ou espaço de ação compartilhado. Quando eu falo assim, criar um espaço nós no centro, eu sempre me lembro na aula de biodança, quando a gente faz um exercício muito simples, que são as sincronizações, né? Sincronização rítmica, sincronização melódica. Quando a gente fala na consigna, não é o meu movimento, nem o teu movimento, mas o nosso movimento. A gente cria um movimento único. É nós no centro. Né? Então, eu sempre me lembro disso. Então, é o espaço, nós no centro, é um espaço compartilhado, né? Sempre de ação, de movimento, e é o espaço das relações sociais. Então, as relações de identidade social são fundamentais para provocar o sentido de pertencimento a uma mesma comunidade entre os indivíduos. Teve uma pesquisadora chamada Marianne Lafrance, que ela fez com um grupo de alunos e professores, e ela mostrou que quanto mais forte era o vínculo de afinidade entre os professores, entre os alunos, maior era o espelhamento, né, em contraste com a mímica. Então, o espelhamento é um imitar ligado ao sentir e a se conectar com outra pessoa. E a mímica é simplesmente imitar o movimento sem envolver o sentir o outro. É através do olhar que somos convidados a criarmos novos vínculos e a nos comunicarmos, sem a necessidade, muitas vezes, de usar a linguagem. É uma comunicação muito mais profunda, pois transcende a razão. Para mim, essa é pura biodança. E daí ela fez um outro estudo onde ela percebeu que o espelhamento nas interações face a face, o olhar no olho do outro, expressava mais solidariedade, compromisso e sensação de união. E isso demonstra que nas relações interpessoais, o vínculo afetivo
permite que haja maior intimidade entre as pessoas e que elas se conectem e entrem em ressonância, surgindo então essa sensação de união aquele primeira pesquisa que ela fez, a pessoa se ela fez uma pesquisa onde eles, quanto mais vínculo eles tinham entre eles, mais eles sentiam essa sensação de união, né? Que eu acho que isso acontece muito na biodança, que a gente sente, a gente tem na biodança esse sentimento de pertencimento e de união. Então, o Gallese também, ele foi o primeiro que falou que propôs que os neurônios espelhos estivessem na base da empatia, né? Pois eles permitem que a gente compartilhe emoções, experiências, necessidades e objetivos em comum. E ele diz que quanto mais empático nós somos, mais inconscientemente entramos em ressonância com quem está expressando as suas emoções. Então, neurônios espelho é biodança. Então, na biodança, a gente exercita, sobretudo, eu botei o sobretudo, os neurônios espelhos comunicativos emocionais próprios do ser humano, a nossa postura corporal, os nossos gestos e as nossas. A mímica que eu falo é a expressão emocional no rosto. E exercitam-se também os neurônios espelhos audiovisuais e táteis visuais, através áudio, né, através da música e táteis visuais através do contato, do tato. Então, através da consigna, a gente pode induzir a imaginação e a intenção. E a intenção. Então, o movimento na biodança, ele está no centro, né? Ele ativa os neurônios espelho, ampliando o vocabulário de ações motoras, graças à plasticidade neuronal. Quer dizer, a gente vê que tá tudo interligado. A gente pode ampliar o nosso vocabulário de ações motoras, a gente pode incorporar experiências graças à plasticidade neuronal. Então, o movimento, na biodança, a gente trabalha com movimentos rítmicos, né? Caminhar, saltar, movimentos que desenvolvem a motricidade global fina, extensão harmônica, fluidez, e a gente tem também ações motoras comunicativas, que é o encontro. Depois eu vou falar do encontro no final, algumas coisas mais específicas assim. Então, a ação motora que a gente ativa com os neurônios espelho, seja do tipo gestual ou mímico, ela está ligada à intenção. Então, a ação é diferente de pessoa para pessoa, né? E a intenção é induzida pelo facilitador, pela música e pelo grupo. Porque cada pessoa que está ali na sala de aula, ela tem uma experiência, né? Ela tem um vocabulário de ações motoras. Então, vai ser. A gente propõe um exercício que as pessoas vão fazer, mas cada um vai fazer do seu jeito, conforme está registrado lá no seu cérebro. E cada um faz o seu movimento. A intenção é sugerida pelo facilitador. E a linguagem falada na consigna é a que invoca a intenção. Qual é a intenção do exercício, né, que se transforma em vivência? Qual é a intenção desse movimento que eu estou propondo para os meus alunos? Isso é na consigna. Então,
as emoções. Da vivência, pode surgir emoções que são diferentes em cada um, mas que se transmitem entre as pessoas como um contágio que permite que se viva juntos emoções positivas com matizes diferentes, né? Quantas a gente propõe a vivência, vai surgir as emoções, mas é que cada pessoa vai viver as emoções conforme as suas experiências vividas. Para mim, uma vivência eu posso me emocionar mais, porque tem a ver com o que eu já vivi, as minhas experiências. Para outra pessoa, essa vivência não foi tão forte, não. Não, pode ser que seja outra vivência que para mim não foi tão forte, para outra pessoa foi. Então, a gente tem vários matizes de emoções diferentes. Então, a simulação incorporada, o que que a gente pode fazer na biodança para ajudar? Então, a interação com o grupo através do movimento, induzido pela música, privilegia a ativação da simulação incorporada. Então, assim, ó, a demonstração da vivência já induz a uma vivência, que a gente chama de corpo em ressonância, e a aprendizagem por imitação, né? A gente observa, às vezes, por exemplo, um aluno de um facilitador que fez muito tempo biodança com o facilitador. Quando tu vê esse aluno dançar em outro espaço, tu olha assim, eu acho que esse aluno é de tal facilitador, porque ele meio que incorpora, ele faz o seu movimento, mas parece que ele pega alguma coisa do movimento do facilitador. Muito interessante. Experiências repetidas de movimento com significado emocional ampliam um conhecimento motor relacionado a aspectos comunicativos. Então, os exercícios. Então, alguns exercícios muito básicos, exemplo, sincronização rítmica e melódica, são uma experiência de simulação incorporada. E eu sempre coloco, é importante a repetição, a aprendizagem por imitação e repetição, porque a gente vai fixando, porque na biodança, a gente reaprende várias coisas, a nível físico, a nível emocional, a nível mental e assim por diante. Então, assim, ó, é muito, muito importante. Por exemplo, colocar, né, numa aula de biodança, a gente coloca caminhar, a gente coloca sincronização. Ai, de novo? Sim, de novo. Mas cada aula, cada momento vai ser diferente, porque tu não é mais a mesma pessoa que tu era antes, porque tu já teve várias mudanças. Então, isso é um caminhar, é um processo estimular os neurônios de espelho para que a pessoa consiga ser mais, consiga se comunicar melhor com o outro, é um processo. Tem que fazer, tem que repetir. E por que que é uma vez por semana? Porque tu não adianta fazer biodança todo dia que tu vai super estimular, daqui a pouco, coitadinho do teu cérebro, teus neurônios de espelho vão estar tudo confuso. Então precisa estimular, dar um tempo, né? Dá um tempo para absorver, estimula de novo, dá um tempo, estimula de novo. E é um processo de amadurecimento em todos os sentidos. Então, o facilitador e os neurônios espelho, por exemplo, assim, como é que como é que o facilitador pode auxiliar, né, no desenvolvimento dos neurônios espelho, estimular. Por exemplo, na apresentação da aula, um contexto favorável, acolhedor. Na apresentação dos exercícios, tu tem que colocar, é muito forte, mas é necessário, digamos. Tu tem que colocar a intenção, a indução
da intenção no movimento deve ser clara. Às vezes a gente vai dar uma consigna e a gente achou que foi clara, mas não foi. Porque quando a gente vai ver o movimento dos alunos, a gente percebe que, opa, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu não fui muito clara no que eu quis induzir, né? Que eu quis, eu não fui muito clara na intenção do movimento que eu queria trabalhar. Então, isso aí é super importante, trabalhar com signo. E a linguagem falada na consigna deve evocar a intenção. Então, na demonstração dos exercícios, tu faz, quando tu demonstra o facilitador, vai lá no centro da roda, vai fazer a demonstração do exercício, ele tem que fazer emergir a intenção, tem que encorajar o movimento das pessoas e tem que dar permissão para as pessoas se entregarem. Então, assim, ó, é muito interessante porque se o facilitador não tiver ali naquele momento, né, no aqui e no agora, ele não tiver conectado consigo mesmo e conectado com a intenção, com a emoção, e fizer só um movimento de coreografia bonito e tal, os alunos eles vão perceber que não veio lá de dentro, entendeu? Então tem que ser a demonstração tem que ser verdadeira, tem que ser emocionada, tem que ser sentida pelo facilitador. Porque se eu não fizer isso, não vai rolar. As pessoas não vão entrar no movimento, na vivência. Isso a gente se trabalha muito como facilitador para, quando for lá no centro da roda, se entregar. A gente tem que se entregar. A gente tem que emergir na intenção, a gente tem que entrar na emoção para fazer um movimento. E convidar os alunos, encorajar e dar permissão para que eles possam fazer o mesmo. Então, a gente utiliza a demonstração, a divisão da aula em grupos, a troca de olhares para ativar a aprendizagem por imitação. A demonstração, né, do facilitador, e muitas vezes a gente divide, né, a aula, faz pequenas rodas e vai um no centro da roda e os outros fazem o mesmo movimento. Então, isso a gente pode usar várias maneiras, né, para ativar e incentivar o desenvolvimento, o despertar dos neurônios espelhos emocionais, empáticos. Então, o que eu queria falar sobre o encontro? Essa parte aqui do encontro, eu vou ler primeiro a poesia. Então, no começo foi a existência, mas a existência sem alguém ou algo que exista não tem sentido. No começo foi a palavra, a ideia, mas o ato foi anterior. No começo foi o ato, mas o ato não é possível sem um agente, sem um objeto em direção ao qual se dirija e sem um tu a quem encontrar. No começo foi o encontro. Essa é do Moreno, né, criador do psicodrama. E eu fiz o meu TCC do psicodrama sobre a telesensibilidade e o momento do encontro, e eu fiz um link com os neurônios espelho. Então, eu trouxe essa parte do encontro que tem tudo a ver com a biodança. Então, eu acho que conforme vocês vão passando na formação, a Mirtes vai, com certeza, entregar para vocês o catálogo da CIMEB, né? Que são das vivências, dos exercícios, das músicas, etc. e tal. E aí eu achei tão interessante o que estava escrito sobre o encontro, eu vou ler para vocês. Os exercícios do encontro têm o caráter de um rito da vinculação afetiva
e são dos mais importantes de biodança, constituindo uma aprendizagem dos comportamentos de aproximação, comunicação e contato. A vivência do encontro constitui um aprendizado no âmbito afetivo que estimula o respeito, a reverência e a ternura para com os outros. É possível que duas pessoas que não se conhecem e que numa sessão de biodança realizem este exercício, despertem para uma experiência totalmente nova, na qual o estranho se transforma num semelhante. Os exercícios do encontro consistem em uma experiência existencial, na qual a interação afetiva com o outro facilita e intensifica a percepção de si mesmo. Eu falo do encontro com E maiúsculo. Por isso que eu escrevi ali o encontro com E maiúsculo. Então, o encontro significa um compartilhar, um comunicar-se intuitivo, um gesto, um olhar-se, um aproximar-se e um abraço onde os dois se tornam um. O encontro significa vínculo, conexão e presença. Ele não é planejado antecipadamente, ele não é controlado, ele é intuitivo. Com cada pessoa que eu me encontro na aula de biodança, o encontro vai ser diferente. Eu não vou na aula de biodança, com aquela pessoa vou me encontrar assim. Não, ele é intuitivo, a gente sente. E quanto mais vínculo a gente tiver com as pessoas, mais forte vai ser esse abraço onde os dois se tornam um. Mais forte vai ser a conexão, mais forte vai ser o compartilhar, o se emocionar, o sentir o outro em mim. Vocês vejam, sim, como o encontro na biodança é importante. Porque muitas vezes a gente pode pensar, vamos botar uns encontros aqui para no final da aula, mas não é, vamos botar uns encontros no final da aula, não. Não, não é por aí. Então, quando a gente pensar daqui por diante nos encontros, que a gente possa refletir, né, sobre o que é realmente um encontro, com E maiúsculo, que é o que a gente propõe na biodança. Então, o momento, né, da biodança é a vivência do momento, onde o tempo é o momento da experiência, e ele não se prende ao tempo cronológico, é o aqui e agora. Por isso que na aula de biodança, às vezes é 1 hora, 1 hora e meia, e às vezes a gente, mas já acabou, foi tão rápido. Porque o tempo que a gente está em vivência não é o tempo do relógio, é outro tempo, é o tempo da experiência de cada um, é o tempo da emoção, é outro tempo, é o tempo fora do tempo, né? Mas é no aqui e agora, porque quando a gente trabalha com a biodança, a gente trabalha no presente, no momento, aqui, agora. Eu estou presente. A gente trabalha com a presença. Então, os encontros e os neurônios espelho. Então, na biodança, a gente faz a biodança em grupo, né? A gente trabalha o ser humano em relação. E os neurônios espelho, eles são a neurobiologia das relações interpessoais. Eles se ativam quando a gente está em relação com o outro. A duração da ativação dos neurônios espelho, ela não tem medida certa. A gente não pode afirmar que eles funcionam 1, 2, 3, 5 segundos, 1 minuto, pois a duração da atividade deles depende do tempo em que eu estou em relação e realmente conectado com o outro. Então, cada interação, cada encontro, ele tem o seu tempo necessário
para que essa conexão e a comunicação se estabeleça. Então, para isso que isso aconteça, é necessária a presença do eu e do tu na relação. Por isso que às vezes um encontro com uma pessoa parece menos intenso, às vezes parece que levou muito tempo, às vezes parece que foi muito rápido, porque tem essa questão do vínculo também. Então, no verdadeiro encontro com um E maiúsculo da biodança, penso eu, onde a presença é fundamental, há uma conexão profunda com a essência do eu e do outro, e somente pode ser vivenciada no presente. Assim, o encontro pode acontecer em um nível intenso de comunicação e ser experienciado profundamente, transformando essa experiência em algo inesquecível e especial. Complementando com as palavras do Galeazzi, essa intensidade de conexão, ele diz que é como se o outro se transformasse em outro eu. Então, eu fiz uma correlação entre o encontro e os neurônios espelho. Então, o encontro tem origem no presente, no aqui e agora. E os neurônios espelhos ativam-se no presente, no momento em que se entra em relação com o outro. Então, assim, quando eu vou ao encontro do outro através do olhar e eu tenho, né, eu faço aquela conexão, eu olho, né, eu abraço. Quando eu saio, ele não se ativa mais, ele para de se ativar. Quando eu vou olhar para outra pessoa, a outra pessoa olha para mim, ele se ativa de novo. Então, assim, ó, o encontro, ele é um sentido de via dupla, é reciprocidade. E os neurônios espelhos, eles se ativam e funcionam sempre em relação, em reciprocidade, no encontro. Então, o encontro, ele implica na percepção do outro. E os neurônios espelhos, o que significa? Através desse mecanismo, a gente tem a capacidade de desenvolver a nossa percepção e compreensão em relação aos outros.